Olá, eu sou Shiva Priya, ou Fernanda Alcântara, sou uma representante da Escola Trika Márcia de Yoga no Brasil, Acharya em formação, mentora do método Trika e instrutora de meditação nível 1. Se você ainda não me conhece, esse é o Chá de Dharma, a gente está aqui toda segunda-feira às 4 da tarde no Zoom, debatendo como viver o Dharma não dual na prática. E recentemente a gente começou o desafio dos 21 preceitos, 21 das formas da gente viver a visão não dual na nossa maneira de estar no mundo, nossa maneira de pensar, de sentir, de agir e de falar, sobretudo. E a gente vem a cada semana se dedicando a um preceito em específico para a gente estar mais atenta a ele e implementar no nosso dia a dia. Então, a gente vai falar hoje um pouco do preceito da semana passada e vamos falar também do próximo preceito que a gente vai se dedicar essa semana. Então, Sada, se você quiser compartilhar um pouco como foi essa semana, como foi se dedicar a esse preceito. Você pode me falar qual? Qual foi o da semana passada? Então, hoje a gente vai falar do preceito da não violência, que é um preceito bastante polêmico, né? Porque muitas vezes esbarra na questão do vegetarianismo, de outras questões que são bastante polêmicas na nossa escola. Mas semana passada o nosso tema foi o orgulho Vajra, a dignidade essencial. E aí, talvez, como você não estava presente no último encontro, talvez você não estivesse tão atento a esse, não sei se ele está no seu radar ou não. Aham, aham. Mas é aberto a falar Entendo. qualquer um dos outros preceitos, né? Porque a cada semana a gente está focando mais em um especificamente, Sim. mas na verdade a gente está tentando sempre seguir os 21, né? Então não sei quais que você tem ficado mais no seu radar, o que que você tem tido de insight, de desafio. Olha, de Mas... assim, bom, o fundamental, assim, é uma prática pessoal, né? Não teve necessariamente um ensinamento assim, mas, poxa, para mim o que eu tenho feito mais essa semana é quando eu começo a me sentir, tipo, caraca, eu tô muito desconectado, assim, eu tô perdendo um pouco a consciência, tipo, a forma como eu consigo resgatar e voltar mais rápido. Até um pouco chato, é meio o samba de uma nota só, mas funciona. Que é, eu morri, acabou, pronto, eu tô morto. Ou eu tô morto e agora eu vou praticar nos bardos, né? Tipo, tudo acabou. Acabou tudo. Não tem mais filho, não tem mais emprego, não tem mais nada. Tipo, você vai de uma vez só e aí essa é a minha última prática. Ou esse meu último banho. Ah, olha só como é que a água cai em cima de mim, me lava. Nossa, como isso é bom. Se você vivesse cada momento. É claro que quando eu me sinto desconectado, eu tento fazer isso emulando, né? Uhum, É quase uma prece, né? Eu rezo assim, tipo, tá, essa é, né, a minha última comida, né? Como se fosse a última refeição daquele cara que vai para a pena de morte, né? uhum. É, então você volta rápido. Ou Boa. essa é a minha última prática. Você, tipo, nossa, caraca, é tão legal acender a cânfora e fazer um monte de coisas assim. Então você se diverte com com a realidade, sabendo que tudo é impermanente, né? Uhum. Muito bom. Você antecipou um preceito que a gente ainda não falou muito sobre, mas que é super importante. E eu acho que a gente nunca pode perder de vista, realmente, porque às vezes a gente tem essa coisa um pouco infantil de viver como se a gente não fosse morrer, como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. Ou que, né, é muito absurdo pela mente conceitual, tipo, eu vou morrer com aproximadamente 80 anos e etc. Tipo, Quem isso é um sabe disso? absurdo. Isso é um Uhum. absurdo completo, Sim, completo. sim. Né? Bem-vinda, Graciela, Então, Solange. Mais completo sua fala. mas o
eu tava até falando isso no grupo, né? Um pouco o que eu falei com meu pai, assim, tipo, sobre o orgulho Vajra, né? Tipo assim, ei, lembre-se disso, você tem poder, sabe? Você, tipo, não precisa se rastejar por amor ou por qualquer outra coisa, né? Isso foi mais ou menos recente, né? Eu vi uma situação familiar específica dele e eu lembrei isso, tipo, ei, tipo, cadê a sua luzinha? Tipo assim, Uhum, você não precisa estar nessa situação. Essa lembrança, e isso aí não tem a ver com orgulho, esse orgulho do ego, né? uhum, Você se lembrar da sua. Existe uma força interna muito forte de si, né? Que é insuperável, inquebrável, uhum, né? Então você não precisa estar em diversas situações que você se coloca que, tipo, você simplesmente pode fazer assim, tipo, uhum, não preciso estar aqui. Ou que não necessariamente não esteja não aqui, mas se você está nela de qualquer jeito, você internamente pode saber muito bem que você não é essa situação, você não se confunde com ela. uhum, Eu entendo que isso seja o orgulho Vajra que te coloca nesse lugar, né? uhum. Eu não sou isso. Sim. Eu não sou Isso isso. não é a dificuldade que a gente está passando, o sofrimento, né? Exatamente. É, Isso é passageiro, realmente. sim, verdade. Mas É, é um movimento interno. uhum, Cuidado para não pensar isso de forma externa e achar, tipo, ah, não, nada tá acontecendo. Aí é novice, qualquer outra coisa. Não, mas vira, internamente, vira uma negação da realidade, né? Na realidade é, está é, acontecendo, mas ela não define quem eu sou e nem necessariamente meu estado emocional e mental, né? isso. Nem a minha ação. Eu não preciso reagir ao que está acontecendo. Eu posso agir, Uhum, muitas situações requerem que a gente haja, que a gente seja ativo e tenha uma atitude para lidar com aquilo que está acontecendo, mas sem uhum. que isso precise dizer algo sobre mim. De que eu sou uma pessoa Ou boa, de que eu que sou uma pessoa ruim, de que eu sou uma pessoa sofrida, de que eu sou uma pessoa sortuda ou uma pessoa azarada, né? te construa uma história, né, sobre Uhum. você ou dos outros. Sim, verdade. Não É, foi o sobre essa ponto de questão, chegar aqui. é, teve uma coisa que eu observei ao longo dessa semana, né, exercitando essa questão do orgulho Vajra de forma mais atenta ainda, que me ajuda a não entrar numa fantasia de reino dos deuses, assim. Porque um orgulho reino dos deuses me colocaria acima das outras pessoas, né? Daria essa ilusão de que eu posso estar acima, de que eu tenho algo especial em mim que me diferencia das outras pessoas. É uma fantasia que às vezes a gente entra por alguns segundos ou por alguns anos, dependendo das nossas tendências ou da fase da vida em que a gente está. E aí eu percebi que quando eu consigo cultivar um orgulho Vajra, é bem diferente disso. Eu me sinto muito igual a todos os outros seres humanos. Eu sinto até mais compaixão, mais empatia pela situação que eles estão passando. Eu julgo menos, eu entro menos também numa coisa titânica de achar que eu sei mais do que o outro, que o meu esforço é maior do que o outro, que minha vida é, eu tenho mais conquistas que o outro, porque eu batalhei mais, eu estudei mais, eu pratiquei mais o Dharma, o que for, qualquer historinha que eu invente na minha cabeça. Então, eu julgo menos o outro, porque eu de fato não sei a história dele, eu não sei por que que ele está cometendo aquele comportamento que eu não concordo muito, que eu estranho, que talvez eu começo já a julgar, naturalmente, mas aí eu não. O julgamento vem na minha mente, só que eu não deixo ele ficar muito tempo. Eu não acredito muito nele, eu não dou muita importância para ele, porque eu penso, eu não sei a história que tem por trás. Eu não sei o que motivou essa pessoa a agir assim. Então, para que julgar? Para que levar a sério esse pensamento de julgamento que veio na minha cabeça? Então, é como se eu reconhecesse a minha dignidade essencial e também reconhecesse a dignidade essencial das outras pessoas. Não é porque elas não são praticantes de Dharma que elas não têm dignidade essencial. É uma ideia maluca que já rondou minha cabeça.
todas as pessoas têm dignidade essencial, estando em contato com ela ou não. Talvez elas estejam agindo de uma maneira que eu julgue como totalmente indigna, assim, que eu falei, nossa, que vergonha alheia, que pena do outro, né? Pode vir esse tipo de sentimento em mim, porque eu sou humana e eu tenho esses sentimentos. Mas eu não levo esses sentimentos muito a sérios, eu não me demoro neles, porque eu vejo que, na verdade, essa pessoa continua tendo um brilho interno imenso e talvez as ações que elas estão tendo agora ofusquem um pouco esse brilho, deixe ele menos visível para todos nós, mas não quer dizer que ele não está lá. Então me ajuda a continuar vendo esse brilho nas pessoas quando eu vejo o meu próprio, sabe? Não tem competição, não tem quem tá melhor ou pior, assim, não importa se a pessoa tá, tipo, celebrando o aniversário dela ou se ela tá no enterro de uma pessoa querida, aquele brilho continua lá. E é bem bonito isso. É o que o Dharma falou, né? Que o Shivananda falava. Você tá. Sua verdadeira natureza está sempre aqui, está sempre aqui, sempre aqui. Isso é tão. Isso aí também é uma das coisas, né? Que quando você se confunde com as situações, né? Você se lembra, né? Tipo, ah, não, ok. Exatamente. Graciela e Solange, querem dar algum depoimento, abrindo o microfone ou escrevendo no chat, como vocês preferirem, sobre como foi exercitar o orgulho Vajra ou qualquer um dos outros preceitos ao longo da última semana? Enquanto vocês vão pensando aí em exemplos, eu vou ler para vocês o preceito dessa semana, que é o preceito de evitar prejudicar seres. A não violência está enraizada na não separação. Cultive um senso de conexão com todos os seres, o que não permite o emergir de quaisquer intenções perniciosas. Matar não é fazer mal. Assassinar é matar com uma intenção perniciosa. Então, é, é justamente da intenção que a gente está tentando cuidar aqui nesse preceito, né? Então, a gente diferencia a maior violência que existe, que é assassinar alguém, a gente diferencia do ato de matar, que não necessariamente é uma violência, né? Todo assassino inclui matar alguém, né? Um assassinato inclui matar alguém, mas não todo matar alguém ou um animal, enfim, uma planta, um ser, inclui assassinato. Então, é, por exemplo, se você matar um mosquito que estava prestes a te picar, você é um assassino? Ou se você tirar uma erva daninha da sua plantação, você é um assassino? Aonde a gente traça a linha? S- Traça a linha em peixe pode, frango não? Ou animais não podem, mas vegetais sim? A gente pode arrancar uma cenoura da terra e comer brutalmente, acabar com a vida daquela cenoura, mas não pode fazer isso com um porco? Então, aonde está essa linha? Na compreensão do Trikamahassidha Yoga, essa linha não está em ser cenoura, ser peixe ou ser boi. Está em qual é a sua motivação. A sua motivação é prejudicar aquele ser, você faz com violência, de querer exterminar uma vida, ou você faz com amor, de querer estender sua vida, e como também um animal onívoro, você se alimenta tanto de raízes quanto de animais. Faz parte de ser humano se alimentar de vegetais, minerais e animais, né? A gente se alimenta, tem uma alimentação rica que estende a nossa vida e que prolonga o nosso NAD, nosso propósito, que dá vida à nossa missão, ao que a gente está aqui para realizar. E faz parte, muitas vezes, dessa missão, incluir matar vegetais ou animais para se alimentar.
assim como faz parte da vida de um leão matar outros animais para se alimentar. Eu não sou melhor nem pior do que um leão. Não faço com ódio no meu coração. Na verdade, eu nem tenho muita experiência de matar o animal para comer, por ser uma pessoa que vive em cidade grande, eu não tenho muito essa experiência. Na verdade, nunca tive essa experiência. A não ser, eu lembro de pequena catar tatuí para comer e siri, pescar siri. É, foram as minhas únicas experiências de matar algum animal para me alimentar. Não é, faz parte muito da minha rotina, como faz parte das pessoas que moram no campo ou de outras maneiras mais em contato com a natureza, né? Mas eu não perco de vista de que a carne que eu tô comendo foi um animal vivo, né? Diga, Graciele. Tá dando para me ouvir? Não sei se tá dando. Sim, tá com um pouquinho de Ah, eco, mas dá para te ouvir. puxa, o som do... É, você falou de que não teve experiência no campo e tal. Aí eu lembrei que quando eu era criança, até meus 11 anos, eu tive muito essa experiência de ver meus avós no sítio, matando bois, vacas, galinhas. E eu sinto que não era uma coisa violenta, sabe? Era algo que eles tinham seu próprio alimento. Então, eles tratavam os animais muito bem, sabe? Durante a vida deles todas. Eu sentia que até meu avô tinha carinho com os animais, mas quando era necessário, ele tinha que matar algum animal. Então, eu assistia e eu via que não era algo que tinha uma intenção ruim, sabe? Era como se algo fosse natural. Então, assim, eu acho que talvez algumas pessoas não vão entender isso, mas depende tudo da intenção, como você disse. É lógico que se você for numa granja e, tipo, ver aquele monte de galinha vivendo num lugar super apertado, isso vai te causar um sentimento ruim de sofrimento e tal. Com isso eu concordo, mas com a convivência que eu tive com os meus avós foi completamente o oposto, porque eu via que eles viviam junto lá com os bichos, sabe? Era algo que fazia parte da rotina deles e eles gostavam dos bichos, mas quando era necessário se alimentar, eles tinham que sacrificar. Acho que é isso. Sim, entender que a morte faz parte da vida, né? E ela não precisa ser vista como um assassinato se não há uma intenção violenta por trás, né? E é claro que a gente tem uma indústria alimentícia um tanto problemática, né? E a forma como os animais são criados para abate pode ser muito violenta. E isso é algo que a gente precisa militar para que haja mudança e para que a gente tenha formas de criar os animais que seja com mais cuidado, com mais respeito, né? Respeitando a vida que está ali e que vai ser sacrificada para o nosso alimento, sem precisar criá-la de uma maneira tão grotesca como às vezes a indústria alimentícia faz. Na verdade, é também pensar que tudo isso fala muito sobre morte, né? A ideia de não violência, a rinça, ela tem a ver com você tentar, na verdade, estar ok com, mas principalmente não pensar de forma dual em relação à vida, tipo morte em oposição à vida. Não sei assim quem é que tem essa experiência, né? Quando você malha, você faz um exercício muito intenso. Se você for sensível, você tem a certeza absoluta que o seu corpo está morrendo. Você tem a certeza disso. Você sente os processos ali dentro, tipo, o seu músculo sendo lesionado. Você, tipo, caraca, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. Então, tipo, cara, parece um processo de morte, mas só que, tipo, aquilo ali tá dando muita vida para você, né? Os processos de vida e morte, eles não andam separados. Eles estão juntos. Então, tipo, quando você mata, você está fazendo uma vida. Não, não assim de forma, né? É claro, precisa uma sabedoria e discernimento para isso. Não é qualquer coisa, não é principalmente a intenção, né? A motivação não é essa. Né? Quando você precisa, sei lá, matar algum bicho, você. Eu já precisei fazer isso.
né? Ele estava totalmente perdido, fora de si. Ele estava sofrendo e estava também não conseguindo sair daquela situação dele. Então, a forma mais misericordiosa foi não tinha saída, ele não estava conseguindo voar, não estava mais acontecendo nada o que ele precisava fazer, então as pessoas que estavam ali, né, elas se entreolharam assim, tipo, tá ok a gente fazer isso, então eu bati com a pá. Mas isso aí foi com certeza um ato de amor, né? Exatamente. Muitas vezes a coisa compassiva a fazer é matar, né? Que pode parecer uma, um contrassenso, mas não é. Eu lembro muito da história que Guruji repete muito, que é uma história bem conhecida do Buda. Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês lembram de Guruji falando, mas talvez outras pessoas que vão assistir a gravação não conheçam. É que um discípulo de Buda chega para ele muito culpado, falando que ele tinha feito uma coisa horrível. E aí ele conta que ele estava numa embarcação que estava com muitos passageiros, e ele, enquanto todos estavam dormindo, ele ouviu alguns ladrões tramando matar todo mundo para roubar os pertences. E aí, quando esses ladrões foram dormir, né, eles tinham esse plano de acordar cedo e, se eu não me engano, a história era essa, de acordar cedo e matar todo mundo antes das pessoas acordarem. Mas quando os ladrões foram dormir, esse homem que tinha ouvido foi lá e cortou a garganta de todos os ladrões e salvou a vida de dezenas de pessoas, como esse ato. Mas ele ficou se sentindo muito culpado porque ele nunca tinha matado alguém. E aí ele foi para Buda levar esse conflito e Buda falou: não sinta culpa, você fez algo muito bom, muito cheio de mérito, com muito mérito, porque você salvou a vida de tantas pessoas. Então, esse ato de amor, de compaixão com a vida das pessoas que estavam correndo risco ali, ele se colocou em risco, né? Algum daqueles ladrões poderia ter acordado no ato e ter matado ele, mas ele colocou a vida dele em risco para salvar das outras pessoas. E isso foi a coisa mais meritória a fazer naquela situação tão difícil. Então, às vezes, o mais compassivo a fazer é matar. E não foi um assassinato, porque a intenção dele não era prejudicar aqueles ladrões, e sim libertar todas aquelas pessoas, né, daquela morte horrível. Então, é, às vezes a gente precisa passar por essas decisões difíceis, mas que vai incluir algo que parece violento, mas que na sua essência não é. Pode ser muito compassivo. Mas eu acho também importante a gente trazer para essa discussão para violências mais sutis, porque raramente a gente vai passar por situações de matar ou não alguém, né? Mas a gente tem situações cotidianas a todo momento em que a gente pode ser mais violento na nossa maneira de falar uns com os outros, na nossa maneira de agir, e a gente pode estar mais atento a como que a gente faz pequenas violências. Muito provavelmente a gente nunca teve que matar outra pessoa, ou raras vezes matou algum animal, mas machucar alguém é algo que a gente pode fazer muitas vezes ao dia. Seja fisicamente, de dar uma palmada numa criança, ou de dar um tranco em alguém que está na nossa frente, ou só de maneira verbal mesmo. Às vezes é só um olhar que a gente lança que a gente sabe que vai ter um efeito ruim no outro e a gente faz mesmo assim. Às vezes a gente tá ressentido com alguma coisa e a gente quer dar uma espizinhada no outro. A gente quer causar algum sofrimento no outro. Não necessariamente a gente traça planos de vinganças super maléficos e elaborados, como nas novelas ou nos filmes, mas às vezes a gente tá com um ressentimento ali de alguma coisa desagradável que o outro me falou antes, e aí eu quero dar uma alfinetada e eu vou falar alguma coisa que vai pegar bem na ferida do outro, né? Então, eu posso falar com um tom de voz super meigo, mas o conteúdo ser rascante para a pessoa. Ou eu posso falar uma coisa bem intencionada, mas ao mesmo tempo vir misturado com ressentimento, e aí dá uma debochada naquele conselho que eu tô dando, que já meio que é bom e é ruim, assim,
é agridoce, né? Vem como um conselho, mas um conselho que meio que diz que você é problemático, embutido nas entrelinhas. Então, apesar de eu estar fazendo uma coisa que posso até estar projetando uma autoimagem positiva de mim quando estou dando aquele conselho, mas o jeito que eu estou fazendo aquilo faz o outro se sentir mal de receber aquele conselho. Talvez seja mais fácil a gente perceber quando a gente está no outro lugar, quando a gente recebe esse conselho maldoso. Vocês já devem ter recebido esse conselho maldoso, talvez essa semana, porque isso é super comum. Mas às vezes a gente não se dá conta que a gente está do outro lado, dando conselho maldoso, aquele conselho que dá uma espizinhada, tá vendo? Como você continua cometendo o mesmo erro de sempre. Ah, seu problemáticozinho, né? E às vezes a gente está fazendo isso com uma doçura, com um tom reino dos deuses, mas está ali cometendo um ato violento, super sutil, mas um ato violento. E aí eu acho que uma das práticas que mais me ajuda, posso pensar agora em duas que me vêm à cabeça, que mais me ajudam a não cair nessa agressividade pequena do dia a dia. Um é a segunda atenção, de eu estar consciente que às vezes o outro me fala alguma coisa que me bate mal. E aí, se eu for reativa, eu vou rebater com alguma coisa passiva-agressiva. Mas se eu estiver mantendo segunda atenção, eu vou perceber que aquilo bateu mal e a minha vontade já veio aquela frase pronta que eu sei que vai ser uma alfinetada bem dada no outro. E ao invés de deixar aquela alfinetada sair, porque tem um certo prazer em dar aquela machucadinha, eu me resguardo desse prazer e eu me retifico. E eu reconheço que eu tô com raiva e eu encontro outra forma de dar voz àquela raiva. Falar, não gostei desse comentário que você acabou de falar. Bateu muito mal aqui, não achei que foi respeitoso. Me deu vontade de falar uma coisa bem nojenta pra você agora, mas eu vou segurar minha onda, porque também não é justo eu rebater e a gente continuar nesse bate-bola de alfinetada aqui. Então, só queria te pedir para ter mais cuidado, porque esse assunto para mim é sensível. Não gostei da forma como você falou, né? Então, posso expressar que aquilo bateu mal para mim, eu não preciso engolir sapo, mas eu não preciso ser agressiva. Eu posso ser calma, às vezes até rascante, sabe? Às vezes eu preciso dizer não, desse jeito não. Às vezes eu preciso ser enfática e ser firme e ser cortante, mas sem ser agressiva, sabe? Eu posso falar super docemente, uma coisa bem escrotinha, e eu posso ser muito firme e não ser agressiva. E falar desse jeito não. Aqui em casa não se fala assim. E eu não preciso agredir o outro, eu preciso só dar um basta, sabe? Então, a gente precisa estar atento, porque não é só sobre a forma de falar, muitas vezes é sobre o que a gente está falando, porque a gente pode disfarçar a violência de maneira muito doce e meiga, e a gente pode não ser violento sendo muito firme e cortante. Então, não é óbvio o que é violento. E eu gosto muito do trabalho do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, porque ele fala muito sobre isso de maneira muito clara, como às vezes é preciso gritar em comunicação não violenta. Porque as pessoas têm um certo clichê, um estereótipo do que é a comunicação não violenta, como se a comunicação não violenta fosse uma comunicação bunda mole. Como se fosse uma comunicação que você vai ser permissivo e meiguinho e vai deixar os outros passar por cima de você. Não é sobre isso. Pelo contrário, Marshall Rosenberg ele fala o quanto os elogios podem ser violentos. E não são elogios passivo-agressivos, não, são elogios autênticos, sabe? Porque se é uma pessoa, por exemplo, eu posso dizer da minha experiência, as pessoas me elogiam muito que eu sou zen. É a palavra que elas têm para me dizer que eu sou calma, que eu sou centrada, que eu sou equilibrada. E às vezes elas me falam isso nos meus momentos mais difíceis, em que eu tô sendo zero zen. Eu posso ter uma imagem de zen para as pessoas, porque eu sei que eu tenho esse jeito calmo de falar, e eu não transpareço muito as minhas emoções, e eu sou pouco reativa. Então, pode ficar essa imagem para os outros que eu sou zen, mesmo quando eu tô me sentindo super estressada, ou ansiosa, ou irritada, mas isso não tá passando para fora. Isso não necessariamente é uma coisa boa no meu caso, porque às vezes eu tô reprimindo aquela emoção, aquele estresse, aquela raiva, e não eu tô em equanimidade. É repressão, não é equanimidade. A gente precisa reconhecer a diferença.
Então, quando a pessoa me elogia de zen e eu tô ali, na verdade, com muita raiva, mas não tô conseguindo expressar essa raiva, pra mim é um tapa na cara me chamar de zen nessa hora. Que é tipo, porra, eu tô sendo uma palerma nessa situação que eu precisava me posicionar. Eu tô deixando as pessoas pisarem em mim e não tô me posicionando. Não é ser zen. Não é isso que é ser taoísta. Não é isso que é ser equânime. Equanimidade não é isso. Equanimidade muitas vezes é gritar com meu filho, sem ter raiva no meu coração. É dizer, não, você vai se machucar. Não, aí passa carro. Eu preciso ser muito eu preciso gritar muito alto às vezes, ser muito cortante para ele parar e não ser atropelado. Mas eu não tô com raiva dele. Estou vendo perigo iminente ali. Então, é de um lugar de muito amor, de muita proteção, que eu tô berrando com ele. Para as outras pessoas, ainda mais de mim, que eu raramente elevo minha voz, então as pessoas tomam um susto quando eu berro assim com meu filho na rua. Mas é a coisa mais compassiva que eu posso fazer naquele momento. Em outros momentos eu grito com raiva, porque eu sou humana e eu não tenho sangue de barata. Tem horas que ele me tira do sério. E a responsabilidade não é dele, é minha. Eu não tive equanimidade nesse momento. Então eu reconheço, a diferença de quando eu grito por amor e quando eu grito por raiva, porque eu já fiz vários pedidos, várias ordens, e ele não está respondendo ao que eu quero que ele responda. Ele continua fazendo o que ele bem entende. E isso vai me irritando, vai me irritando, vai me irritando, e aí eu grito com raiva, querendo que ele se dobre à minha autoridade. E aí, logo em seguida que eu faço, me dá um mal-estar enorme, eu percebo que eu tô tentando ser uma tirana e que eu tô falhando miseravelmente, porque eu criei ele com muita autonomia para ele me obedecer. Não dá para oscilar em estilos parentais. Escolheu ser ter um estilo parental mais positivo, mais não violento, e aí quer mudar na hora do perrengue para violência, não funciona. A criança não se dobra à minha autoridade, não tem jeito, já era. E aí é muito difícil navegar isso. Quando eu já estou exausta e ele está exausto, nós dois estamos com pouquíssima paciência para lidar um com o outro. E aí, Sadashva está falando aqui, é um aprendizado ter filhos, risos. Comigo, o que mais observa é a reatividade minha com eles. E eu penso, olha todos os seres agora e o seu filho. Não sei se eu entendi. Tipo, a gente reza, ai, todos os seres, etc. Mas só que, tipo assim, pô, teu filho você não, né? Você rapidamente esquece isso. Muito Sim, rápido. a É gente muito ora rápido. pela. A reatividade de raiva é muito rápido. Uhum. É, Você, tipo, é rápido demais. sim, a gente perde a nossa segunda atenção. Ainda bem que também é rápido para voltar. Assim, Que você, seja. tipo, "Ah, ai, droga, saiu." E você, tipo, desculpa, não, não foi bem assim. É, o que eu busco fazer, eu acho que isso é super pertinente hoje nesse assunto de violência, é que violência às vezes sai. E aí, o que que a gente faz com isso? Vai, se chicotear? Não. Não é pra. Agora eu vou ser violenta comigo porque eu fui violenta com meu filho. Não, não é sobre isso. Eu tento me retificar o mais rápido possível. E aí eu falo pra ele: Filho, eu não gostei da forma como eu falei com você. Eu acho que eu fui muito dura. Eu não precisava ter gritado daquele jeito, mas a mamãe ficou com muita raiva. Porque eu tô precisando da sua cooperação nesse momento. Você não tá cooperando. Não tá funcionando desse jeito que a gente tá agindo um com o outro. Eu tô muito insatisfeita. E aí eu não consegui me controlar e eu gritei de um jeito que eu não gosto. Eu não gosto de ficar assim com você. Mas eu tô cansada e a gente precisa resolver isso aqui. Você me ajuda? Eu tô precisando da sua ajuda. Você não precisa ser inimigo, a gente pode ser amigo nessa hora. Eu preciso muito que você seja meu amigo e a gente acabe essa situação pra gente poder ir pra casa, ou poder ir dormir, seja o que for, sabe? E aí, quando eu me vulnerabilizo e eu falo da minha dificuldade pra ele, eu sinto que ele baixa a bola também, porque ele também tava entrando no modo agressivo e a gente tava virando gladiadores. E eu vou te falar que eu perco. Esse serzinho de 4 anos me ganha, que ele é muito mais insistente do que eu, assim, ele é capaz de persistir na posição dele e ele não arreda o pé, e não arreda o pé, e não arreda o pé, e ele ganha.
Então não é medindo força que eu vou conseguir o que eu tô querendo. Então eu logo mudo o meu funcionamento assim que eu consigo. Às vezes eu não consigo rápido. Às vezes eu tô consumida por raiva e eu tô consumida por cansaço, exaustão, e eu não tenho mais um pingo de paciência para ter esse diálogo calmo com ele. E aí eu busco apoio. Eu falo, papai, vem cá e assume que eu não tô aguentando mais. Não tá dando, vem cá. E aí, se ele tava tendo um momento de descanso, sossegado, ele vem renovado e ele vai ter paciência para lidar com aquela situação de conflito. E a gente tenta se alternar, assim, porque tem horas que é ele que tá totalmente já teve vários embates, já teve paciência até dizer chega, e chega uma hora que ele não tem mais e ele não tá mais aguentando, e aí ele pede para eu entrar. E aí eu entro, porque aí eu tava, sei lá, eu tava trabalhando, eu posso estar cansada e tal, mas eu não tava com embate com o Theo, então eu tô com mais paciência para lidar com ele, e aí eu entro para lidar com aquele conflito com mais tranquilidade. E ajuda muito quando a gente consegue se revezar. Não é sempre, às vezes chega, são 10 horas da noite, tá todo mundo exausto, nós três, e não tem ninguém com paciência. É bem difícil. E é a hora que você tem que puxar lá daquela reserva de todas as práticas que você fez no dia, ou que você não fez, ou que você fez um dia na vida. E aí você fala, não, lembra da compaixão, manda ela ajuda aí, marracidas, venham nessa hora, intercedam, porque o meu tanque tá abaixo. Me deem compaixão para lidar com a situação. E muitas vezes eu falo em voz alta pro Theo. Eu rezo em voz alta, na frente dele, para dizer que ó, a mamãe tá com dificuldade, a mamãe é humana. Minha mãe tá com dificuldade e a forma de lidar com isso é invocar as bênçãos esmarracidas para ter paciência para lidar com a situação. E aí eu respiro fundo e faço o melhor que eu posso naquele momento. Cara, teve uma vez cara, ele tava demais, assim, é aqueles, tipo, no meio da pandemia, todo mundo cansado pra caraca, desesperado, ele não dormia de jeito nenhum, ele tava subindo pela janela, ele ia se machucar, ele tava, tipo, todo mundo nesse estado. Eu nem tava fazendo, né, isso aí faz tempo, né, não tinha a meditação do Tao, etc. Eu olhei assim, cara, a única escapatória que eu tenho agora é a única coisa que eu tenho. Já tava no escuro, todo mundo no escuro. Pensei assim, caraca, a única coisa que eu tenho, a melhor a fazer é nada. Eu só sentei, cruzei minhas pernas e, tipo, lancei o olhar, parei. Eu só parei. Eu já não aguentava mais nada. A única saída que eu tinha era isso. E ele, tipo, tudo parou também. Ele também parou. Ele foi se encostando em mim e dormiu no meu colo. Sim. Porque, Era apetite porque eu também natural do momento, abandonei. né? Era tipo, não dá, não tem mais nada a fazer aqui, tá todo mundo exausto. É, porque Só eu que eu também posso é abandonei. repousar. Eu abandonei. Porque, tipo, eu continuar insistentemente falando, cara, você vai se machucar, você vai se machucar, você vai se machucar. Tipo, deixa se machucar. Deixa cair. Se você abre mão disso em algum momento também, tipo, e depois você resolve isso, se sim ou se não, né? Sabe? Uhum. Ah, e quando você tava Tipo, só tentando deixa. controlar ele, e ele tava Deixa. dizendo, você não me controla, eu vou continuar subindo, eu sou um ser autônomo, eu vou continuar subindo. Quando você parou de controlar e você começou a nada a fazer, ele não tinha mais graça subir. Ele tava subindo, não era porque ele queria, ele tava subindo como reação a você querer que ele não subisse. Tanto que ele parou, perdeu a graça. E aí ele percebeu que ele também estava exausto, que ele também precisava parar e nada fazer, e ele pôde relaxar e dormir. Mas eu achei interessante, eu só fiz isso uma vez, assim, que tava num limite extremo. Eu olhei assim, cara, a melhor coisa a fazer é nada. Uhum. Não, muitas vezes eu me pego numa contradição danada, eu berrando com ele, não berra! E tô eu berrando. Eu vou berrar pra mandar a criança não berrar, é a coisa mais maluca que existe. Eu preciso, pelo contrário, modular o que é calma nesse momento, pra ele conseguir se acalmar. E não é fácil. Eu não tô me sentindo calma, mas eu preciso modular a calma pra mim e pra ele,
para nós dois conseguirmos nos acalmar. Então é fake it until you make it. Finge até conseguir. Então, às vezes, eu vou fingir calma que eu não tenho, para eu conseguir me acalmar e ele conseguir se acalmar e a gente conseguir lidar com isso de outra forma. Não quer dizer que a gente vai fingir que não tem um problema ali, mas a gente precisa tentar uma nova estratégia, que aquilo está dando murro em ponta de faca. Tipo, você vai se machucar, vai se machucar, vai se machucar. Já disse a terceira vez, não funcionou, porque a gente fica repetindo. Não tá funcionando essa estratégia. Tenta outra. Essa não tá funcionando. E não tem fórmula, né? Porque se agora, se a gente falasse, vamos vender o curso de como lidar com a desobediência do seu filho fazendo meditação não dual. Não vai funcionar, funciona naquele dia, aquela hora, não quer dizer que vai funcionar sempre, sabe? Não tem Uhum, fórmula. uhum, Ai, como eu queria, mas não tem. Então é a gente ler o apetite natural da situação. E para isso a gente precisa de um tiquinho de calma, um pouquinho de equanimidade, o máximo que a gente conseguir naquela circunstância, para a gente conseguir sair daquele reino que a gente se enfiou, seja demoníaco, titânico, o que for. E a gente conseguir lidar. Às vezes eu percebo que é um reino animal que eu entro do tipo, ah, eu não tenho energia para lidar com isso. Deixa cair, porque eu não vou mais ficar falando a mesma coisa de novo. E não é isso, né? Então às vezes é nada a fazer, mas nada a fazer de um lugar ainda presente e engajado, não animal, né? Não é fácil. Nossa, não é fácil. Mas é isso, quanto mais engajado, presente, equânime a gente conseguir, mais sabedoria a gente vai ter para lidar com cada situação. Se é para ser mais enérgico, agir de maneira mais intensa, se é para agir menos e entrar mais na abertura, né, em hospedar o que está acontecendo e ver, deixar passar. Cada momento é um momento. E uma coisa que eu queria retomar, que eu estava falando sobre elogio, né, como elogio pode ser agressivo quando ele nos pede para manter uma autoimagem, para a gente ser um personagem, né? Eu estava falando do exemplo das pessoas me verem como Zen. Eu já caí muito nessa pegadinha de ser a Zen. Ah, todo mundo me vê como Zen, então eu tenho que ser a Zen. Então eu tenho que nunca alterar minha voz, eu tenho que nunca demonstrar que eu tô com raiva, eu tenho que sempre ser a boazinha, a calma. E às vezes o que a situação mais exige é não ser calma, com o TEL, ou com qualquer. Às vezes com o paciente eu tenho que ser mais cortante, ou na minha família, enfim, qualquer situação. Às vezes eu tenho é que me posicionar e eu vou ser mais dura e eu vou ser mais enérgica e eu não vou ser aquela personagem zen, porque ninguém é zen o tempo inteiro. Até o mestre zen, ele vai ter o seu momento de ira e a ira é a resposta mais apropriada naquele momento. Então, tentar ser um personagem zen me rouba energia, me, me impede de ler o apetite natural do momento. Me impede de ser a minha essência, de estar na minha natureza. Eu fico sendo um robozinho zen. Então, elogios podem ser muito agressivos por isso, porque muitas vezes eles nos convocam a ser um personagem que é sempre aquilo, monotônico, né? Eu sempre ouvi elogio que eu era muito inteligente. E isso virava uma pressão, eu me cobrava muito como aluna de sempre ter as melhores notas, de sempre muito bem academicamente, porque eu era vista como a inteligente da família, então eu tinha que ser a inteligente. Isso virava uma pressão danada e me botava super no reino humanoide, porque eu era identificada como a inteligente. E vira uma prisão. Então, a gente tem que ter cuidado da forma como a gente usa essa palavra, inteligente, e todas as outras formas de elogio, né? Eu gosto muito da Rupi Kaur, não sei se vocês conhecem uma poetisa de origem asiática, agora eu não lembro se é da Índia, do Paquistão, acho que ela é da Índia. E ela tem uma poesia assim, que eu vou parafrasear, que eu não vou lembrar palavra por palavra, mas é: desculpa a todas as mulheres que eu chamei de bonita, sem antes ter dito o quanto elas eram inteligentes e incríveis de várias outras formas. Que uma das maneiras que as mulheres são mais elogiadas é pela aparência física, né? É muito
É muito forte isso, que a mulher tem que ser bonita, que a mulher tem que se vestir bem, que a mulher tem que estar sempre exuberante. Isso vira uma pressão danada e as mulheres sofrem muito com a autoimagem do corpo, né, por essa questão. Então, tem muitas formas que a gente se machuca e é violento sem perceber, né? Porque muitas vezes quando a pessoa está elogiando, nossa, tá linda, é de um lugar super bem intencionado e carinhoso. Mas para o outro pode ser uma grande violência. Tem muitas mulheres clientes minhas que me falam quanto elas se sentem agredidas por elogios sobre a aparência delas. Porque elas se veem como um pedaço de carne, às vezes, assim, sabe? Sempre sendo elogiadas e vistas como pela beleza delas, pelo corpo delas. Então, muitas vezes elogios sobre a aparência vêm como uma coisa muito desagradável, por mais bem intencionada que a pessoa esteja. Então, a violência ela pode vir de formas muito sutis e desconhecidas. Então, eu gosto muito do trabalho do Moshe Rosenberg da comunicação não violenta, porque abre muito nossos olhos pelas violências pequenas e sutis do dia a dia. Porque, é, às vezes, matar é algo que não está no nosso escopo. Nem agredir, assim. Quantas pessoas aqui já passaram por uma briga de bar, que tipo, meteram a porrada em alguém? Eu nunca passei. Então, é muito mais essas pequenas violências, da forma de falar, de agir, que eu vivencio, tanto a receber agressão quanto fazer agressão. O Tiago falou aqui: não existe crença boa ou ruim. O engessamento em torno de uma crença é sempre limitante, não importa o quão positiva ela pareça. Sim. E retomando o tema que a gente começou, né, do vegetarianismo, quantos amigos vegetarianos que são super agressivos eu tenho, assim, em torno da questão vegetariana, né? Eles, protegendo os animais, eles são super agressivos com seres humanos onívoros, xingando eles de assassinos e coisas do tipo. Você tá lá comendo e eles estão te chamando de assassino. Tipo, você tá tentando praticar não violência, sendo violento com quem come carne, que coisa mais louca. Então é isso, às vezes a gente se agarra tanto aos nossos princípios de não violência que a gente é violento tentando praticar não violência. O ser humano é muito doido, né? A gente se embola É, nos nossos próprios princípios. mas a ideia de não violência nunca foi proposta deles. Não, Eles mas falam não muitas. violência animal. De resto, Não, mas eu conheço em nenhum muitos. momento parece que alguma vez disseram, tipo, não, calma aí, os humanos também. Não, eu conheço vegetarianos que têm essa intenção de não violência como princípio geral, não só pelos animais, mas se contradizem e caem nessa violência ao militar pelo vegetarianismo, sabe? Que isso? A gente pode ser super violento praticando o Dharma. Vocês conseguem pensar em exemplos? A gente pode ter a visão não dual mais elevada e ser violento tentando vivê-la, com a gente mesmo e com os outros. Pensem, eu acho que é um bom exercício para nossa semana, assim, de pensar em que maneiras a gente é violento em nome do Dharma. Claro que a gente está distorcendo, né? O Dharma de verdade que a gente está praticando, né? A gente está distorcendo a visão, praticando ela erroneamente. A gente pode fazer isso demais no estágio 2. Eu acho que é um estágio bem grande para a gente fazer isso. E que é um estágio em que a maioria de nós pode estar, porque é um estágio bem comum para quem está iniciando no caminho e demora muito tempo para sair dele. Mas o estágio 2 é um estágio de muita disciplina, de muita moral, porque a gente está tentando controlar o desejo hedonista desenfreado do estágio um e aí a gente pode ficar muito rígido e agressivo com a gente mesmo e com os outros. A gente está tentando domar nossa energia, a gente pode fazer isso em um lugar muito agressivo com a gente mesmo, e a gente pode começar a voltar isso para os outros, ficar muito crítico, julgando todo mundo que não está fazendo o que eu acho certo. E a gente pode ficar muito agressivo com os outros também. Mas isso pode acontecer em qualquer estágio, na verdade. Vai ter gente que vai ter mais tendência a isso, como um enneagrama, por exemplo, mas todos nós podemos cair nessa pegadinha. Então, eu acho que é um bom exercício para a semana, uma boa forma da gente encerrar, a gente pensar nas agressões que a gente faz em nome do Dharma, pervertendo nossos próprios princípios. A Graciela está dizendo aqui, eu já tinha uma professora de yoga vegetariana super agressiva nos discursos. Ela dizia que as pessoas que comem carne fediam.
Típico de quem caiu no reino dos deuses. Sim. É fácil a gente ver isso no comportamento alheio, é bem caricato, né? Então vamos essa semana exercitar, olhar para o nosso próprio comportamento, as formas sutis em que a gente comete essas agressividades no nosso dia a dia. Principalmente com a nossa família. Eu acho que eles são os nossos maiores alvos da nossa agressividade, coitados. Porque a gente tende a ser muito polido na rua, e aí chega uma hora que a gente não aguenta mais, e aquelas pessoas que a gente mais ama, que a gente sabe que são fiéis a nós, que não vão embora, não vão nos rejeitar por pouca coisa, a gente mais dá a nossa pior versão para eles, que é muito injusto. As pessoas que a gente mais recebe amor, às vezes a gente é mais agressivo. Então a gente precisa estar atento, tá sempre retificando isso. E não é pra gente entrar numa autoflagelação, como a gente falou, é se retificar o mais rápido que a gente conseguir. Se é na mesma hora, ótimo. Se é 10 anos depois, tudo bem, mas se retifica. Sabe? Às vezes a pessoa não tá mais aqui, a pessoa já faleceu, a gente foi tão agressivo que ela só cortou a gente da vida dela. Então, a gente pode se retificar com os mestres, né? Tem aquela parte da prática de fundação, se eu não me engano, é dentro do Guru Yoga, em que a gente reconhece os nossos erros. A ideia é que seja uma prática diária, que a gente reconhece os nossos erros, as formas como a gente quebrou os preceitos, a forma como a gente foi incongruente com os nossos próprios valores, seja eles quais forem. E a gente, naquele momento, sente as bênçãos da linhagem, nos retificando dos nossos próprios erros, nos purificando, tirando aquela crosta, aquela tralha, aquelas demais ações que estavam encobrindo a nossa luz, como a gente estava falando no início do encontro, né? Encobrindo nosso orgulho Vajra, nossa essência, nossa verdadeira natureza. Impedindo a gente de reconhecer a nossa verdadeira natureza, impedindo a gente de brilhar essa essência, sendo compassivo e sábio nas nossas ações, corpo, fala e mente. Então naquele momento, tá, cometi um erro, ou vários erros, não importa. Mas não é quem eu sou na minha essência. Então, eu não preciso ficar carregando esse peso nas costas também. Eu me retifico, me libero daquilo. Se eu preciso fazer uma ação retificadora, se eu errei feio com alguém, eu preciso corrigir aquilo de alguma forma, eu vou lá e faço. Mas sem carregar aquele ódio também a mim mesma, né? Então, esse é um exercício importante, da gente estar sempre se retificando. E a linhagem, como testemunha disso, ajuda muito. Né? Porque às vezes é o papel que o padre faz na Igreja Católica, né? De, sei lá, se confessar e receber aquela penitência na forma de orações ou mantras, né? Nossa visão dármica. E, e aí você faz aquela prática de faz tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias e aí você se liberta daquela culpa, você se retifica, você lembra que você é filha de Deus. Ai, e você volta a ser um bom cristão. E a gente faz isso à nossa maneira também, né? Vamos tirar uma foto? Pois sistemas pesados. Todo mundo no alto astral danado. Se eles quiserem abrir a câmera pra tirar fotinho. E semana que vem a gente tem encontro. É, Quero fazer um super convite para vocês antes da gente encerrar, que a gente vai ter, quarta-feira vai começar o nosso novo grupo de meditação. Eu e a Cadrice, a Suelen Araújo, que é médica, a gente vai começar um novo grupo de meditação laica, meditação para treino de mente, meditação que a gente diz conceitual, né? Diferente de quem está fazendo curso de meditação não conceitual, meditação taoísta não dual, a gente vai ser uma prática diferente, vai ser uma prática conceitual, uma prática com foco. Então a gente vai passar por várias técnicas de meditação diferentes, algumas que trabalham concentração, outras que trabalham equilíbrio emocional, outras que trabalham a capacidade de relaxar, dormir melhor, combater insônia, enfim, a gente vai trabalhar muitas questões de saúde e de treino de mente que nos ajudam a viver melhor. Por isso a gente escolheu esse nome meditação para simplesmente ser. Aí fica muito mais fácil fazer meditação não conceitual, que é a meditação mais direta ao ponto para simplesmente ser.
mas ela é muito difícil de praticar quando a gente ainda tem muita tralha na nossa mente, bloqueando a nossa habilidade de estar na nossa verdadeira natureza. Então, ajuda muito a gente fazer as meditações conceituais, ou as meditações progressivas, onde a gente vai progressivamente treinando a nossa mente. E tem muita gente que fala, eu não consigo meditar, minha mente é muito agitada, eu sou muito ansiosa, eu não consigo. É para essas pessoas que é essa prática de meditação. É para a gente começar com práticas curtinhas, simples, e a gente ir domando a nossa mente aos poucos, reduzindo essa ansiedade, conseguindo desenvolver cada vez mais foco. E assim, a gente tem um dia a dia melhor, né? A gente tem mais domínio sobre a nossa mente quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai dormir, conseguir desligar a mente para dormir, conseguir curtir a vida, conseguir fazer amor e estar presente. Tem gente que fala, eu não consigo ter orgasmo porque eu não consigo me concentrar, a minha mente fica fugindo do ato do sexo. Nem o sexo parece que prende a minha mente. Então eu não consigo ter orgasmo porque minha mente fica voando, eu esqueço que eu estou transando. Então é para isso, sabe? A gente vai meditar para simplesmente ser, para a gente conseguir trabalhar melhor, para a gente conseguir dormir melhor, comer melhor, transar melhor, viver melhor. E essa prática vai ser toda quarta-feira às 5 horas da tarde, no horário de Brasília. Ela vai acontecer aqui no Zoom. Esse primeiro encontro é gratuito, vai ser quarta-feira agora, e que é dia 8 de maio, às 5 horas da tarde. Eu vou mandar lá no grupo o link para quem quiser participar. E aí tem um grupo de avisos para vocês entrarem e receber o link desse encontro e poder receber os avisos sobre esse grupo de meditação que vai acontecer toda quarta-feira às 5 horas da tarde. E, e a partir da próxima semana ele vai ser um grupo pago. O valor vai ser R$ 97 por mês. E aí vocês vão receber acesso, a gente pretende colocar ele na Hotmart, e aí lá vão ficar as aulas gravadas. Então, se você não conseguir assistir ao vivo às 5 horas da tarde, você pode assistir a aula gravada depois. E a ideia é que ali fique um acervo de várias aulas de meditação. Quem é aluno da Durga, da Nathalie Caldas, já tem essa experiência, né, de fazer aula com ela ao vivo e ter também lá o acervo de aulas dela de yoga no Hotmart para poder fazer no seu ritmo, quando você pode, construir uma prática diária e ter lá no início alguém te guiando nessa prática. Então, isso é muito legal para o Kundalini Hatha Yoga, que a Durga faz, e a gente vai fazer para meditação, nível 1 do Trikamasiddha Yoga, que é uma meditação que ela não envolve deidades nem orações, ela é uma meditação de treinamento de mente. Então, ela é muito democrática, não importa a crença da pessoa, se ela é ateia, se ela é cristã, se ela é tantrika, se ela é taoísta, se ela é bompo, enfim, se ela é agnóstica, todos são bem-vindos. Se ela é da macumba, não importa, todos são bem-vindos, porque não importa a sua crença, nem sua prática espiritual ou seu ateísmo, é sobre você treinar a sua mente para você ter mais domínio sobre ela. E aí, se você quiser fazer isso de uma forma dármica e levar a visão junto, vai ter outros espaços e outros cursos para isso. Mas essa aula é para viver melhor. Então, todos são bem-vindos. Quem quiser participar, a gente se vê na quarta-feira às 5 horas. Então, semana que vem, a gente deve continuar com os preceitos, mas a gente também, eu ainda não agendei, mas a gente vai ter uma segunda-feira onde o tema vai ser Puja, ritual, porque vai começar em breve um curso do Bodhanidhi, que é um aluno da nossa escola, que é um acharya em formação e que já domina alguns níveis de puja, de ritual, e ele vai dar esse nível 1 para quem tem interesse em rituais no caminho da água, nessa prática de devoção, de trabalhar com deidades. Aí, né, mudando, falei da prática bem de treinamento de mente sem deidade. O caminho da água, os pujas são o oposto, são para quem quer esse trabalho devocional, esse trabalho do Dharma não dual com deidades. Então, se começa com a prática de rituais de puja, que o Bodhaniri vai ensinar, é, vai ser aos sábados, durante 2 ou 3 meses, se eu não me engano, começando em junho, 3 meses, né? Começando em junho. E aí a gente vai fazer um encontro sobre isso. A Shivanandani, que também é uma aluna autorizada, ensina puja e ela é brasileira,
ela a Tiara Informação também, ela vai vir participar do chá de Dharma para falar sobre Puja, explicar mais para gente, tirar as dúvidas sobre como vai funcionar esse curso do Bodhaniri e para vocês saberem um pouco sobre esse outro caminho, né? Diferente do curso que eu e o Suelen vamos dar, que é do caminho da meditação, esse curso do Bodhaniri é do caminho da água. E aí vocês vão poder entender mais sobre o caminho da água, sobre como vai ser esse curso, tirar as dúvidas de vocês. Então, em breve eu divulgo qual vai ser a data, que eu estou combinando com ela de ser ainda esse mês, para os interessados no curso de Puja que vai começar em junho. Tá bom? E qualquer pergunta, qualquer questão que surja, vocês podem mandar no privado também, ou nos grupos do Trika Mahasiddha Yoga que a gente tem no WhatsApp. Então, uma boa semana para vocês, sem violência. Tchau, tchau.